Tata Martino e Botafogo vai ter jogo ou não tem jogo? Não, acho que não vai ter jogo. O Tata já falou que não quer trabalhar. E os outros dois nomes que estão ali que o Textor gostou é o Rafa Benítez e o Vasco, né? O Vasco Matos. O Vasco é complicado. Só que uma coisa que o Vasco Matos tem e não agrada muito o Textor É o nome? Além disso. é a questão do esquema tático, né? O Textor, ele sempre, desde a chegada do Luiz Castro, ele prezou por um 4-3-3 jogando para frente. Mesmo quando o time não tinha peça para jogar assim, o Botafogo jogava para frente. E o Vasco, ele é muito apegado ao 3-5-2 e o Textor não quer abrir mão desse esquema de jogar ofensivamente. O Rafa Benítez já é um cara mais, vamos levar para aquele estilo boleirão, Renato Gaúcho, de tem muita experiência, ganha o elenco, puxa o cara de canto, conversa. Então acho que hoje quem estaria na frente seria o Rafa Benítez. Você falou um troço agora há pouco, me chamou a atenção. Quero também ouvir o Pedrosa, o Papa. O Textor não gosta de técnico brasileiro. Esse negócio me pega um pouco pelo seguinte, né? Longe de ser aquele cara ufanista, corporativista, mas eu tenho a seguinte opinião. Por exemplo, o Fluminense não contrata técnico estrangeiro, ao contrário. O Mário tem um negócio, não vou contratar técnico estrangeiro porque eu não conheço os caras de perto. Ele não conhece o Abel Ferreira, ele não conhece o Luiz Castro, ele não conhece o Jorge Jesus, não deve conhecer. E ele conhece os outros também? Se não for para comer churrasco com ele, ele não conhece. Então, assim, falando sério aqui, né, nem para um lado nem para o outro, eu acho que técnico tem que ser bom. For chinês, for coreano, for americano, for panamenho, for colombiano, for brasileiro, o técnico que um time grande tem que contratar é um técnico bom. Depois você pergunta qual é a nacionalidade dele. Então me chama a atenção, e essa frase que você falou agora há pouco, que o Textor não gosta, ou não vai contratar, ou não quer técnico brasileiro. Não é meio estranho não, Pedrosa, esse troço? Não. Não? Não, eu não acho estranho não. Porque, primeiro que ele vem lá de fora. E ele, obviamente, acompanha o futebol mundial. E, inevitavelmente, a parte tática do futebol mundial, infelizmente, a nossa escola de técnicos no futebol brasileiro ainda precisa evoluir muito. E a gente pode se aprofundar e muito nesse aspecto, tá? Para você ter uma noção, hoje, para você virar técnico no Brasil, você não gasta menos de 40 mil reais, tá? Porque você tem que tirar todas as licenças, você tem que estudar direitinho, você tem que ter um suporte financeiro muito grande. Então, se você, por exemplo, vem... Vou colocar um exemplo qualquer aqui. Você é um gênio, veio lá da periferia, treinava campeonato de favela. Cara, eu quero me especializar nisso aqui. Se você não tem suporte financeiro para se especializar nisso, você não consegue. Então, esse problema, ele vem da nossa formação de técnicos que vem lá de baixo. Porque o que acontece? Os técnicos do futebol brasileiro geralmente são o quê? Ex-jogadores ou caras que estão ali no meio, que são indicados aqui, indicados ali e tal. Lá fora não. Lá fora você tem a oportunidade de estudo, você tem a oportunidade de financeiramente você conseguir tirar suas licenças. Obviamente, países mais desenvolvidos isso também ajuda. Então, assim, taticamente falando, o futebol internacional, os portugueses principalmente, e a gente comentou isso aqui sobre o Jorge Jesus, eles estão acima da gente. Então o Textor não acredita na capacitação, na qualidade dos técnicos brasileiros. Os argentinos estão à frente da gente. Exato, isso que eu ia falar. Não precisa nem ir para Portugal. Você pega os argentinos, cara, metade das seleções sul-americanas são treinadas por Exatamente. E a gente tem um grande... o Felipe Luiz não vai chegar a lugar nenhum? Eu acho que o Felipe Luiz faz parte dessa nova geração. E outra coisa, ele tem a bagagem. A bagagem da Europa. Com certeza. Exato. Premier League, Chelsea. E você acha que ele não anotou tudo do Jorge Jesus? De Madrid, Simeone, Jorge Jesus, um jogador que jogou dos mais altos níveis. E ele fala isso, que ele anotava tudo do Simeone e do Jorge Jesus. A gente tem que melhorar muito a nossa capacitação lá de baixo para a gente começar a ver técnicos surgirem no futebol brasileiro que conseguem trazer o nosso futebol, a nossa essência, mas também tem a parte tática. Inclusive, a gente vê isso no reflexo do quê? Da seleção brasileira. A gente tem dificuldade para achar um técnico brasileiro que foi unanimidade. E o mais próximo dessa unanimidade se chama quem? Tite. Se chama Tite. É o cara que conseguiu tornar a seleção de 2018 e a seleção de 2022 competitivas. Perdeu? Perdeu. O futebol ele não se reinventou. Ele não fez o que você falou pro Diniz fazer. Pode ser, mas ele montou um time seguro. Tanto é que ele fez as eliminatórias da Copa do Mundo parecerem que era a escolinha de futebol pro Brasil. E não é. As eliminatórias sempre foram difíceis. Então o cara mais próximo do futebol europeu que a gente teve aqui é o Tite. Se o Felipe Luiz vai conseguir chegar lá, se o Fernando Diniz foi cogitado em algum momento para poder chegar lá, é outra história. O fato é, a nossa escola do futebol brasileiro é fraca em relação à técnica. Além do Felipe Luiz, tem alguém surgindo aí? Tem alguém que a gente pode pensar? Bom, cara, André Jardine.
André Jardim, fazendo André um baita Jardim. trabalho. No México, né? No América do México, já é tido por muitos como o maior treinador da história da equipe, já tricampeão mexicano. Então o Textor seguido. não pensaria nele por quê? Porque ele é brasileiro? Não, ele Pensou, pensou, tentou. ele chegou Ah, a bom. pensar. Então, ele então pensou. assim, ele não pensaria em nenhum técnico brasileiro que esteja hoje possível no mercado, é isso? No né? Exato, no mercado que eu digo mais brasileiro aqui. Por onde anda o BKSS? Não É sei. bom Boa técnico, pergunta. hein, cara? Eu acho ele bom técnico. Mas o Você André... não gosta, não? e Acho que fez um grande trabalho. Se eu não me engano, no Defensa e Justiça, que ele Isso. fez um bom trabalho, Teve mas outro time também no Racing também, não foi? Falta- foi auxiliar do Sampaoli na seleção falta calibre argentina, ainda. né? Falta calibre Não, ainda. vocês falaram de técnicos novos. Eu tô falando de Sim, Ah, é porque ele tá sim. perguntando brasileiros. Tá na seleção do Equador. o Seleção do BKSS. Equador? Seleção Brasileiros que ele tá dizendo, né? O Jardine, desde da categoria de base do São Paulo e principalmente a seleção olímpica do Brasil de Tóquio, jogava um futebol muito vistoso, muito bonito. Ele acabou dando esse pulo pro México, foi para um time pequeno, jogou bem lá, foi pro América e agora conquistou tudo. O André Jardine queria vir pro Botafogo, o América não queria liberar e aí ele Tem decidiu... um outro técnico lá manter também do que lado interessa o dele. Botafogo. O Cruz Azul. Martim Anselmi, que foi, É, né, que isso foi um mesmo. dos nomes especulados. Foi anunciado pelo Porto. É. O André Vilas Boas veio buscar ele aqui. É. Ô, Caio, Você tá quarta-feira. vendo isso, cara? Mas vocês estão vendo isso? A gente... eu falei do BKSS, que a gente tá falando de técnicos jovens e tal. Né? Eu acho que são nomes aí que podem ser interessantes. Mas a gente tá precisando buscar... O Botafogo, o Textor, tá precisando buscar treinador no México, cara. Possível. brasileiro. Mas aí Não, eu tudo vou... bem, mas precisando buscar lá. Eu vou no ponto que o Pedrosa falou sobre a formação. Cara, o treinador da seleção sub-20 é o Ramon. Que tomou de 6 da Argentina. Não, mas aí não é o Textor que decide. Não é o Textor, mas você vê como que é o problema de treinador no Brasil.